Olá, gratidão mais uma vez pelo convite para falarmos de um tema bem interessante, que é falarmos sobre esse momento, o momento da morte. Falar sobre a morte não é fácil, não é um tema fácil, na verdade nós nem gostaríamos, a maioria de nós nem gostaríamos de falar sobre isso. Muitas vezes nós já dizemos assim, não, Deus me livre, não quero falar sobre esse assunto, está me agorando. E alguns até que não são nem religiosos, ou não cultuam e não seguem nenhum tipo de religião, mas há momentos que até fazem algum sinal para dizer assim, não, você está me agorando, não quero falar sobre isso, e foge tremendamente sobre este assunto. Mas nós realmente precisamos falar sobre a morte, porque nós sabemos que a morte é inevitável. É um assunto fácil? Não, não é fácil. Como diz Fernanda Pompeu, é uma escritora, roteirista, em um post recente em sua rede social, ela diz: a única coisa que ninguém pode roubar é a nossa morte. Eu achei bem interessante trazer essa frase porque fala sobre o que nós estamos conversando a partir de agora, né? Então, as impressões que nós temos sobre isso não é fácil, porque o sentido que nós temos da morte é perda. E perder, ninguém quer perder. É uma coisa que a gente não está acostumado, não é? E não quer se acostumar, na verdade. Mas precisamos caminhar, ir caminhando e evoluindo para podermos entender um pouco sobre esse assunto. Entendermos um pouco sobre nós mesmos. É essa a grande questão. Meu nome é Cecília Mota e hoje nós vamos compartilhar juntos sobre esse tema. Mas, para isso, precisamos entender o que é a morte. Então, ela vem do latim mors. Aí tem outras definições, como óbito, falecimento, que junto o verbo falecer com a terminação mento, e aí dá essa palavra, forma essa palavra que é para dar esse sentido de morte, desse fenecer, né? Então, passamento ou desencarne, que é o que a maioria de nós usa como desencarne. Fulano desencarnou, ou seja, desenlaçou, separou o laço ali. Então, a morte, ela tem todos esses significados, todas essas definições, morte, óbito, falecimento, são sinônimos. Sinônimos para quê? Para dizer que é um processo irreversível, né, do cessamento das atividades biológicas, que são necessárias a essa caracterização da vida, né, da manutenção da vida em um sistema orgânico, que são as nossas células, que compõem cada uma com suas atividades, para manter esse corpo que nós ocupamos nesse momento vivos. No Livro dos Espíritos, na questão 157, para entender essa questão do desenlace, no momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever, ou se ver com dificuldade, né? Ver de forma confusa ali o mundo ao qual ela está regressando, a alma sente muitas vezes que se desatam os liames, ou seja, a ligação, o vínculo, que prendem ao corpo. E então emprega todos os seus esforços para se desligar de uma vez, já parcialmente separado da matéria. Vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza de antecipação do estado de espírito. Isso é para explicar este momento de desenlace, do desencarne, né? Da separação do corpo com o espírito. E nessa pressa de separação, acontece uma coisa bem interessante, que aí o nosso amigo Sócrates deixa isso claro nas reflexões que ele teve, tá? Sócrates, só para relembrar, nasceu no ano 470 a.C. e morreu em 399
antes de Cristo também. Os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. Infelizmente, é uma notícia importante e não agradável para poder falar. É impossível viver sem a morte. Então, não adianta fugir. Não adianta fugirmos desse momento. E a morte, esse assunto, ele tem que deixar de ser utopia, de ser uma fantasia, ou seja, eu acho que vai acontecer, mas eu não quero que aconteça e comigo não vai acontecer. É muito difícil quando você encara a morte dessa forma, como se fosse uma fantasia, uma coisa que não vai acontecer nunca com você, mas que acontece com outros, tá? Quando nós passamos a entender esse processo da morte, nós temos mais tempo, um benefício de gozarmos das bênçãos da vida, das bênçãos desse momento que nós estamos, por exemplo, aqui compartilhando. Então, não devemos ter medo. Nós temos apenas este momento, aqui e agora. E aí vem a grande pergunta, o que verdadeiramente importa e vai importar no final? Em um dado momento da minha vida, nessa caminhada, eu presenciei, na verdade, um processo bem interessante em 2 momentos da minha vida, que me fez aí, então, a partir do primeiro, começar a refletir, começar a tentar entender mais essa questão da morte. Aconteceu com uma pessoa que amei muito quando ele estava aqui presente, e continuo amando, claro, é uma pessoa que, exatamente quando começamos a entender esse processo, nós não deixamos de amar, porque aquilo que nós guardamos como, com amor, como lembranças, mas como presença também, é a coisa mais importante que temos como referência daquele indivíduo que partiu aqui desse planeta. Essa pessoa, infelizmente, passou por um processo de desencarne através de morte violenta, alguém tirou a sua vida, e eu tive a oportunidade de estar presente no momento ali no hospital, acompanhar, chegar depois que o pessoal ali do socorro, do pronto atendimento, estava fazendo os procedimentos. Infelizmente foi detectada, foi confirmada, né, foi confirmada a sua partida. Eu me lembro de 2 coisas e uma pergunta. No momento que foi identificado, que foi me dito que realmente ele tinha partido, eu tive a oportunidade de ficar com ele por alguns minutos sozinho. Olhei para ele, passei a mão sobre sua cabeça, seus cabelos, peguei em sua mão e só fiz uma pergunta: por quê? Mas tentando entender o momento daquela partida, por que que ele partiu daquela forma e naquele momento da nossa vida. Era uma pessoa que estava muito presente quando ele podia, era uma pessoa que fazia da nossa amizade uma amizade verdadeira. Nós conversávamos muito, nós ríamos no momento que tínhamos que rir, aprendi muito com ele. Então, o momento de maior referência para mim foi exatamente aquele. Por quê? Por que que você saiu da minha vida? Claro que aí é uma questão mais egoísta, né? Nós podemos pensar nisso agora. Mas, a partir daquele momento, eu também me lembro de uma outra etapa. Quando eu fiz no momento que eu fiz essa pergunta, eu passei por uma ação de anestesia. Comecei como se eu não estivesse mais sentindo nada e providenciei toda a parte de velório, toda a parte para a partida dele, a partida daquele corpo, que já não estava mais ali, o espírito, a pessoa que eu conhecia, mas apenas o corpo que ele ocupava. 2 meses depois, um dia, acordo, faço a minha rotina matinal, e num dado momento da rotina matinal, eu simplesmente desabo. Há um desprendimento de tudo que estava preso, da saudade, da ausência, né, dessa saudade, mas da ausência dessa pessoa. O que eu aprendi com isso?
Seja bom agora. Faça o que você tem que fazer agora, porque a morte é inevitável. Não pelo fato de como será, como vai ser, em que momento será. Infelizmente, não nos é dado esta oportunidade de alcançarmos esta visão. Então, o que nós podemos tirar dessas experiências? E o que ficou de lembrança para mim em relação a esta saudade, a esta presença deste ser que passou por aqui, por este planeta? Exatamente o comportamento, a presença, o entendimento de que não temos aviso prévio, na maioria das vezes. Em alguns momentos, sim, nós temos o aviso prévio. Em outros, não. Nesse momento, a grande pergunta é: se o fim fosse agora, quem é você? Quem sou eu? O que nós vamos deixar como lembrança, como referência de pessoa? Eu sei, por exemplo, nesse momento eu não estou preparada, eu não me sinto preparada para a partida, porque eu sinto que a minha missão apenas começou. Aquilo, ao menos, que eu defino como missão. Aquilo, ao menos, que eu busco como referência de trabalho, de ensinar, de cumprir com tarefas de acolhimento, de compartilhamento e principalmente de autoconhecimento. Mas não como definição de como será que eu vou partir? Como e de que forma eu vou partir? Então, não importa o como ou quando, mas a história que vamos deixar. E isso é muito interessante porque Sêneca, que também é um outro filósofo, um filósofo estoico, Lúcio Aneu Sêneca, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo e morreu no ano 65 depois de Cristo. Ele foi um filósofo estoico, um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Em uma conversa com um amigo chamado Paulinho, Paulinho estava reclamando desse momento. Quando nós começamos a viver, é que nós é que sentimos que já está chegando a hora da partida. Sêneca, por sua vez, disse o seguinte, que a vida humana ela não era curta. Esse não é o caso, Paulo, mas porque a maioria das pessoas desperdiça grande parte dela. Então, não estamos relacionando a questão do tempo de vida, mas sim dos momentos que nós perdemos tempo de vida. Então, perder tempo é perder vida. E, no entanto, sabemos muito bem guardar bens materiais, trabalhar e trabalhar para acumular bens materiais. E o bem maior que nós temos é o tempo. E nós não guardamos e aproveitamos o tempo. Não é guardar o tempo no sentido de pôr numa gaveta, de pôr num saquinho, não. É guardar esse tempo com vida, viver este tempo, viver o tempo que temos. Quando Sêneca faz essa referência, me traz aquela passagem, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que significa dizer que a maior riqueza e o que nós temos de melhor é o tempo e, aproveitando esse tempo, aquilo que nós aprendemos para evoluirmos. O significado de não ajuntarmos tesouros na terra, porque qualquer um pode chegar e tomar. Enquanto o nosso conhecimento, a nossa vida, o desenvolvimento dos nossos propósitos, esses ninguém pode tomar de nós. Nem o momento da morte, como disse lá Fernanda Pompeu,
Então, a parte da vida que realmente vivemos, ela é pequena. Porque quando nós tomamos consciência dela, nós já deixamos muita coisa acontecer para trás e também perdemos muito tempo. E isso, na verdade, é o grande segredo da maldade. O mal, ele quer que nós nos distraímos. O mal, ele promove em nossas vidas a grande distração, a distração, para nós não estarmos atentos à nossa evolução e ao nosso desenvolvimento pessoal. Porque assim perdemos mais vida. E no momento que nós despertarmos para dizer, ih, passou, passou, não dá mais tempo, é agora. A partir disso, essa reflexão nossa, ela é cada vez mais necessária. Porque depois, para falarmos de morte, claro que nós estamos falando de vida. E o que nós fazemos com a nossa vida? O que mais importa na nossa vida é o tempo. O que é presença? O que é ausência? Em que momento eu estou? Em que momento você está? O que nós estamos fazendo com esse tempo? E no final, todos nós, lá naquele momento físico, aqui nesse planeta, teremos uma referência na lápide. Que referência é essa? Nasceu em dia tal, mês tal, ano tal, desencarnou no dia tal, mês tal, ano tal. Mas e o que ficou? Qual foi a história que contamos? Quanto tempo nós aproveitamos? O que nós deixamos de referência? Qual é a lembrança que todas as pessoas que nós amamos ou que nós nos relacionamos nesse momento, nessa passagem por aqui, terá de nós? Outro momento importante para reflexão. A minha mãe, amanhã, dia 25 de agosto de 2023, completará 2 anos de desencarne. E eu me lembro que todo o processo começou em casa, mas o sofrimento estava muito grande. Nós decidimos levá-la para o hospital. E eu me lembro que ela ficou num local lá no hospital e todas as pessoas, os profissionais que chegavam, diziam que ela estava no momento paliativo. Ou seja, ela já estava no processo de partida, mas ninguém teve a coragem, ou tinha a coragem, não é que é um absurdo, é por falta de considerarmos mesmo que esse momento existe. A minha mãe, ela partiu aos 90 anos, já próxima de completar os 91 anos de vida. Mas nós aproveitamos ali todo o momento que podíamos estar perto, e estávamos perto o tempo inteiro, nunca deixamos sozinha, porque durante a vida inteira dela, o que ela mais tinha medo era de ficar só, ou de ser abandonada. Ela sempre pedia para que não a deixasse só. Mas o que eu quero relatar, o que eu quero que prestemos atenção é como os profissionais evitavam falar de morte, evitavam aquele momento, evitavam dizer que aquilo iria acontecer. E aí chamavam, ela está no momento paliativo, mas não dizia para a família, não conversava com ninguém a respeito do que era de fato esse momento paliativo. Quando alguns de nós temos conhecimento, procuramos buscar informações, nós já sabemos do processo dessa caminhada. Preparamos, deixamos o mais confortável possível, e eu me lembro que uma profissional chegou e disse assim, olha, como está tudo muito arrumadinho, muito bonitinho, tudo organizado, cheiroso. Ela é muito querida, não é? Essa foi a frase que ela usou. Ela é muito querida. Eu dei a seguinte resposta para ela. Por melhor que façamos, ainda não chegaremos à altura do que ela fez por todos nós. Porque ela era muito de cuidar, era muito dedicada. Passou a vida dela inteira fazendo isso. Cumprindo sua missão no sentido de ajudar, de olhar, de proteger, de caminhar, ou de fazer caminhar todos aqueles que ela se sentia responsável, filhos, netos, parentes. Então, é essa história que ela conta como referência para mim e para muitos da família. Esse é um processo de morte do envelhecimento. Ela sabia que ela estava partindo. A morte, como desenlace, ela pode acontecer de várias formas.
Tem as partidas prematuras, que nós achamos, foi cedo demais, tinha muita coisa para fazer. O envelhecer, foi o caso que eu contei agora, e que, na verdade, nós ainda vamos falar nisso, e é o que nós esperamos também, esse processo de envelhecimento para que possamos evoluir a cada dia e praticarmos o aprendizado e aprendermos com outros e nos sentir mais seguros, sentir realmente que estamos cumprindo e fazendo aquilo que nós devemos fazer. A morte natural e o envelhecimento, ele traz esse processo, né, de morte natural, porque envelhece-se, né, tudo, todos os órgãos, todas as células, e aí chega o momento realmente da partida. Agora, claro, tem outros tipos de morte, e aí mais são questões sociais, questões do mundo, morte por fome, por acidente, por doenças, principalmente das doenças que estão agora muito ativas por vírus, nós acabamos de passar por uma pandemia, né, por CA, né, câncer, de diversas formas, e por acidente, por escolha, tá? Alguns países têm a eutanásia, então a pessoa escolhe passar a sua partida, a partida assistida, ou através de outra maneira que é melhor não citar aqui, mas que nós já conhecemos, e dentro e dentro dessa questão espírita, nós falamos também sobre esse assunto, é um momento que a vida é um presente, então você, por si próprio, não pode tirá-la, não é conveniente tirá-la nem com a eutanásia, porque existe o momento, existe o aprendizado, existe a maneira que você tem ali de tempo para aprender, para evoluir. E a morte por violência, que foi aquela que eu citei lá atrás. Há também aquelas pessoas que elas morrem em vida, como pessoas que se deixam ser usadas por o que a gente chama de vampiros energéticos, são as energias negativas, isso de pessoas encarnadas mesmo, pessoas que se apropriam de outras pessoas, emocionalmente, elas conseguem sugar suas energias, então aí através também da violência doméstica, escravizando, a escravização, que é uma coisa importante também falarmos, tudo isso pode levar à morte em vida, além dessas questões que também já são questões mais energéticas. A morte em vida é uma questão energética muito importante sabermos, porque há uma absorção de quem está ali, vamos dizer que seja um obsessor encarnado, vamos dizer não, é um obsessor encarnado, que nós chamamos de vampiros energéticos, tá? E isso é visível no corpo da pessoa, quando você percebe aí uma pessoa morrendo em vida, é exatamente o emagrecimento dessa pessoa, o olhar muito distante, ferimentos até pelo corpo. Então, a pessoa não tem mais vida, ela não tem mais alegria, principalmente não se ama mais. Outra coisa que é importante falarmos aqui, existe esse site que nós estamos aí na tela agora, ele chama-se Audiometers. É um site de referências que fornece contagem e estatística em tempo real. Então, é importante, nós podemos ver aí a população mundial, nascidos este ano, nascidos hoje, número de nascidos hoje. O nosso tema agora, né, que nós estamos conversando, então, número de pessoas que morreram este ano, número de pessoas que morreram hoje, até esse momento, claro que isso é em tempo real, e um pouquinho mais abaixo, no item saúde, que ele fala de saúde, aqui ele já define mais o tipo, né, as causas, na verdade, né, o tipo, mas ele já define mais as causas do processo que causaram o desenlace desta pessoa, deste indivíduo que esteve aqui presente neste planeta por algum tempo. É interessante, quem quiser depois dar uma olhada, é só acessar ou fazer no site de busca, uma busca que você consegue com muita facilidade.
em tempo real. E aí é interessante dar uma olhada com mais calma e principalmente para se fazer, para continuar aí as nossas reflexões. Mas a principal maneira, ou a principal morte, que é aquela por envelhecimento, é a que é mais falada e é a que nós mais esperamos. Na verdade, todos nós, no sentido geral, nós temos esse desejo de vivermos mais tempo, embora ao mesmo tempo esse desejo ele só é presente quando nós encontramos ali uma percepção maior da vida, tá? E começamos a nos mudar, a aprender, a mudar o nosso comportamento, a mudar a nós mesmos, a nos amar mais, e aí seguindo o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós devemos amar a nós mesmos primeiro, para depois ao próximo. E amando a nós mesmos, nós conseguimos alcançarmos esse processo evolutivo, esse processo de desenvolvimento pessoal, com mais efetividade, com mais atenção. Um dos livros que eu gosto atualmente, esse livro é interessante porque eu comecei a ler quando minha mãe estava no processo de desencarne. E eu deixei, depois que passamos um tempo pensando, raciocinando ali, e a leitura ficou parada um tempo. Quando surgiu essa proposta de trazermos esse assunto para conversarmos, voltei a ler este livro. E tem um trecho muito interessante que é exatamente esse. O declínio do corpo vai chegando de mansinho. No dia a dia, as mudanças podem ser imperceptíveis. A pessoa se adapta. Até que acontece algo que finalmente deixa claro que as coisas não são mais as mesmas. O nome desse livro é Mortais, do médico PhD Atul Gawande. Então, precisamos fazer essa reflexão constantemente. E é a partir desse momento, desse crescimento nosso, dessa identificação de que nós estamos evoluindo, que nós podemos nos preparar para não perdermos mais tempo e aprendermos mais. Tem um outro livro de uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross, onde ela procurou estudar as fases da morte, isso através de algumas entrevistas. É um livro bem interessante, tá? Um livro aí que eu indico, como Mortais também, um livro que eu indico bastante, para que possamos entender melhor esse processo, principalmente esse processo do caminhar. Como é que chegamos lá? E principalmente do momento. Quando é o momento do caminhar no envelhecer, que aí nós estamos caminhando para chegar naquele momento que nós sabemos que vai chegar. E a Elizabeth, o estudo dela é bem interessante porque ela identificou as 5 fases da morte, principalmente para pessoas que são identificadas ou são cometidas por uma doença. A negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por final, a aceitação. Mas isso, ao longo do livro, nós percebemos que essas pessoas, quando passam por essas 5 fases, claro, são pessoas que, como disse Sêneca na conversa do seu amigo Paulino, com seu amigo Paulino, quando eu me percebi para viver, eu já estava no fim. Então, eu recebi a notícia, o diagnóstico, de que, já está chegando a hora. Para essas pessoas, a identificação do momento da morte é mais acelerada. Mas também não se sabe o momento exato. E o que fazer com isso? O que ela identificou foi exatamente que, a primeiro momento, nega, eu não quero ir, eu não vou. O segundo momento é raiva de tudo, porque não outra pessoa.
o terceiro ali, a barganha, principalmente de acordo com algumas crenças, alguma divindade, vamos trocar, eu troco ali, eu faço isso se eu sair desse momento. Antes da aceitação tem a depressão, porque identifica aquele momento que realmente vai acontecer. E, por fim, a aceitação. Quando nós evoluímos, é um pouco diferente, nós estamos mais evoluídos, nós estamos no caminho evoluído. Talvez não passamos pela fase, pessoas mais evoluídas, que se identificaram, que aproveitam mais o seu tempo, elas não passam por essa fase de negação, de raiva, de barganha, nem de depressão. Elas aceitam. Então, elas saltam, elas têm um salto. Embora Elizabeth Gruber, ela não fale deste tipo de indivíduo que sai direto para a aceitação, porque precisa dessa identificação de evolução pessoal, de evolução individual. Na maioria, a negação, ela é temporária, mas ela pode chegar, na maioria das pessoas, como não aceitar até o fim. Então, como tem pessoas que saem direto para a aceitação, porque já tem aí uma mente mais evoluída, já está mais preparada, se sentindo mais preparada, e entende melhor, e já tem um desapego em relação a pessoas e coisas deste planeta, e sente que já cumpriu a sua missão, embora ou aceita aquela situação, há pessoas que permanecem nesse estágio da raiva o tempo inteiro, até o último momento. Né? Então, ela fez essa pesquisa no Hospital de Chicago, é muito interessante o livro, eu recomendo. Mas, exatamente isso, é esta caminhada. Por que eu posso sair direto para a aceitação, da aceitação, de acordo lá com a pesquisa de Elizabeth Gruber? Para que eu chegue nesse momento de aceitação, isso pode acontecer na identificação da doença, isso pode acontecer em dias normais, ou seja, em momentos normais, momentos comuns, sem identificação de doença nenhuma. É a prática das virtudes, tá? E o que é virtude? Virtude é a qualidade moral de um atributo positivo de um indivíduo. É um indivíduo que é bom, e aí nós precisamos definir o que é bom e o que é ser bom, né? Mas, falando de virtude, quais são essas virtudes que nós podemos cultivar, que nós podemos desenvolver? Então, a serenidade, a paciência, a força no sentido de ânimo, né? A modéstia, a humildade, a paciência, a perseverança, desculpe, a perseverança, a vigilância, vigiai-vos, lembra lá da máxima, né? Vigiai o tempo inteiro, e principalmente a caridade. E não deixar os problemas emocionais, se surgirem, serem maiores do que as nossas virtudes. Praticando essas virtudes, eu vou ter como identificar a minha missão com mais facilidade, praticar a minha missão com mais facilidade, compartilhar com as pessoas mais próximas conhecimento, afeto, atenção, carinho. Claro que você compartilha aquilo que é interessante. E quando você compartilha, ou melhor, quando nós compartilhamos, nós conseguimos trazer o que verdadeiramente importa nesta caminhada que nós estamos fazendo. Então, a coragem, a integridade e o caráter, eles são importantíssimos para o nosso desenvolvimento pessoal. E nessa caminhada, na prática da virtude, é que nós evoluímos. Nós evoluímos para melhor, nós evoluímos em todos os sentidos de nossa vida. E evoluímos tanto que somos capazes de, no momento da partida, apenas aceitarmos. Porque nós já praticamos o que devemos, de acordo com as nossas virtudes, de acordo a fazer no sentido de ser uma boa pessoa. E boa pessoa são aquelas que praticam as virtudes. Tanto que tem um estudo que descobriu que as pessoas boas, elas apresentam maior autoestima. Então, elas tendem a se desenvolverem mais.
elas tendem a alcançar aquilo que outros, no processo depressivo, no processo de raiva, no processo de negação, elas não vão conseguir enxergar. Então, nós temos aí a celebração do Dia dos Mortos aqui no Brasil e em outros países do Ocidente, claro, do Oriente também, mas na América, a referência é Brasil e México. A diferença dessa, eu trouxe esses dois justamente para que nós identifiquemos aí rapidamente. Então, no Brasil, principalmente porque no Brasil não se considera comemoração. No México, sim. É considerado comemoração, tanto que eles fazem festas, etc. e tal. Não tem relação com Halloween. Brasil, Dia de Finados, 2 de novembro, e o México começa dia 31 de outubro e vai até o dia 2 de novembro. E aí eles comemoram com festas, né? E essa segunda figura aí que é apresentada com essa moça aí, de flores na cabeça, com uma maquiagem de caveira, é exatamente isso. A primeira é uma relação, uma foto que representa aqui como é visto o Dia de Finados no Brasil. Então, as pessoas vão orar, vão visitar os túmulos, enquanto que no México é um verdadeiro carnaval, na verdade. É comemorado lá o Dia dos Mortos. Uma celebração popular, como é o carnaval aqui, por exemplo, claro que não tem o mesmo o sentido, né? Mas é o sentido só no sentido comemorativo, no sentido do enfeite, desse tipo de cultura. No México é cultural, no Brasil é religioso, por exemplo, claro, em outros países também tem um sentido mais religioso. Mas no México, por exemplo, há mais de 3.000 anos, os povos da região, eles fazem essas homenagens aos mortos. Então, é muito antes de Cristo, inclusive. Conforme é explicado no site da Igreja Católica, o Dia de Finados foi instituído no ano de 998, no século X, pelo abade Odilon, né, na abadia beneditina, na França, de Cluny, na França. Foi Odilo que estabeleceu o dia 2 de novembro como o dia oficial, uma forma de unificar as comemorações, que na verdade não são comemorações, essas reverências aí aos mortos nesse dia. Isso significa dizer que, de acordo com a Igreja Católica, é mais por um processo religioso e não por um processo cultural. Além das comemorações, o que verdadeiramente importa no final? Nós chegamos a falar sobre humanidade, convivência, fraternidade. E agora nós estamos falando de morte. O que nós tiramos? Que nós devemos melhorar sempre, evoluir sempre. Como? Cada um de nós, naquilo que sente, no caminho que escolhe seguir, deve observar este processo evolutivo. Então, falar sobre morte é falar sobre isso também, sobre evolução, sobre melhorar individualmente a cada dia. Por quê? Porque sempre terá alguém que fará algo melhor do que nós, do que você, do que eu. Mas devemos sempre olhar para nós mesmos, olhar profundamente, buscando o nosso desenvolvimento evolutivo, o nosso desenvolvimento pessoal. E como é que eu faço isso? A primeira coisa é buscar o autoconhecimento. E como é que eu busco o autoconhecimento? Eu posso me ligar a grupos de pessoas que já fazem esse trabalho, que buscam isso. Porque aí eu vou aprender com mais facilidade, eu vou encurtar caminho. E como é que eu aprendo isso? Estudando? Também estudando, mas principalmente praticando. Porque o que vale é a prática. Então, uma fé sem obra, ela é morta. Então, precisamos fazer a obra.
Nós já sabemos disso, né? Então, a parte da vida que realmente vivemos, ela é pequena. Por isso, cada minuto é importante. Certamente, de acordo com Jó, lá no capítulo 5, versículo 26, você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. No momento que descobrimos conscientemente, no processo evolutivo, que nós estamos indo exatamente naquele momento, como disse Paulino para Sêneca, no momento que eu me descubro que eu estou querendo viver, é o momento que eu percebo que já está chegando o fim. E aí, gente, o que é mais importante em nossa caminhada é entender que a nossa evolução, aquilo que praticamos, aquilo que fazemos, aquilo que olhamos para o outro, não como forma piedosa, isso também não é não é digno nem para o outro ser humano, nem para nós mesmos, mas de forma coerente, com sabedoria, para que nós possamos desenvolver aquilo que nós reconhecemos em nós, as nossas virtudes. Se nós não reconhecermos a presença dessas virtudes, das virtudes em nossas vidas, é necessário que nós nos unamos a grupos, a pessoas que possam nos ensinar, que possam nos mostrar o caminho. Então, o que verdadeiramente importa no final? Importa que você, eu, nós pratiquemos as nossas virtudes, porque no momento da chegada da nossa hora, será muito melhor aceitarmos do que termos raiva. Por isso, de acordo com Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Gratidão por ter chegado até aqui. Até a próxima.